Essa é a parte 5 dessa narrativa. Então, se você está curtindo o desenvolver dessa história, eu espero que você deixe o seu like para apoiar o meu trabalho. Depois do exército chegar para poder ajudar seu general, eles acabaram ensinando uma lição para os caras do Taekwondo, e ainda assim disseram que os jovens sequer eram fortes o bastante para eles pelo menos se aquecerem. No entanto, aparentemente isso estava prestes a mudar, e vemos que quando o jovem mestre deles finalmente decidiu sair do veículo para ajudar seus companheiros, isso fez com que as escórias ficassem esperançosos de que agora eles venceriam aquela luta. Esse mestre na verdade tinha um talento nato para artes marciais, e ele rapidamente começou a lutar contra os caras do exército. O protagonista, ao ver um rapaz tão jovem, porém ainda assim tão habilidoso nas artes do cultivo, ficou impressionado, até porque isso era raro de se ver. Enquanto isso, o jovem continuou a ensinar uma lição nos caras do exército, pensando que eles sequer eram capazes de resistir a um único ataque dele. Inclusive, até mesmo as escórias estavam completamente empolgados ao verem aquela cena, mas essa felicidade estava prestes a acabar em breve. Quando o jovem mestre disse o que faria com os soldados do nosso general, vemos que eles estavam prestes a passar por maus bocados. Assim que ele partiu para o ataque para poder finalizar um dos soldados, o protagonista aparece roubando a cena e pergunta se ele possuía a força interna, até porque ele conhecia um pouco sobre isso, portanto não tinha como ele esconder algo assim. Porém, para a tristeza do mestre das artes marciais, com apenas um tapa em sua face, o protagonista foi capaz de acabar com ele, fazendo assim com que ele fosse arremessado para longe como se fosse nada. Isso deixou os gados e as escórias de antes surpresos com a força que Jian possuía, e ele ordenou aos seus soldados para que eles se levantassem, até porque não tinha permitido que eles se fingissem de mortos. O general acaba revelando que tinha dito aos seus soldados que eles não poderiam usar a energia interna, que era a habilidade que o jovem mestre possuía em pessoas comuns. Porém, como o mestre não era uma pessoa comum, eles tinham total permissão para fazerem o que bem entenderem. Pelo visto, eles só estavam esperando o general falar isso, para poder de fato usar sua energia interna. E um deles acabou comentando que se eles não usassem essa energia depois de praticá-la, eles acabavam ficando muito irritados. Depois disso, eles foram tirar satisfação com o jovem mestre, já que ele tinha dito recentemente que queria fazer algumas coisas não muito boas com os soldados, e ele rapidamente começou a pedir por perdão, até porque não queria ser completamente deletado da história, porém não teve para onde correr e ele finalmente recebeu a recompensa por seus atos recentes. Nesse momento temos um corte para a mansão da família Fen, e vemos que Jian e seus soldados tinham ido até lá. Ele então pediu desculpas pelo atraso, dizendo que tinham encontrado um imprevisto no caminho. Depois disso, ele foi apresentado ao pai da bela senhorita que recebeu um beijo anteriormente. O pai da garota estava feliz em conhecer o homem que a salvou há pouco tempo atrás, e estava admirado com as habilidades do protagonista, mesmo ele ainda sendo tão jovem. Inicialmente vemos que os guardas da família não estavam nada contentes com o protagonista e seus soldados para protegê-los, e disseram também que eles não eram nada mais do que músculos, e os caras que queriam apagar a garota eram profissionais no assunto de deletar as pessoas da história. De acordo com os guardas, somente o ranking mais alto da Associação de Artes Marciais da Aliança das Artes Marciais tinha habilidade suficiente para aceitar aquele trabalho. Vemos então que esse cara, Wan Shiwai, tinha uma queda pela filha do figurão, e disse que aqueles soldados não estavam prontos para protegê-la, por isso era melhor que ele a protegesse pessoalmente. A jovem senhorita então se desculpa com o protagonista pelos comentários maldosos dos caras de antes, e como o pai dela tinha oferecido uma porcentagem da empresa como pagamento, eles provavelmente não querem que o protagonista ficasse com uma parte também, e por esse motivo eles estavam sendo rudes com ele. Além disso, a senhorita também disse que ela iria assegurar que não deixaria que a visita do MC até ali fosse completamente desperdiçada. Logo ela fez um anúncio para todos ali ouvirem em alto e claro tom, dizendo que foi o protagonista e seu soldado particular que tinham salvo ela dos caras maus anteriormente. Sendo assim, ela acreditava firmemente que eles eram sim capazes de protegê-la. Isso fez com que as minhas suspeitas de antes sobre esse cara se confirmassem ainda mais depois disso, já que ele estava revoltado com o Jian por ele ter beijado a jovem senhorita na frente de todos. Mas logo ela tentou se explicar, dizendo que o protagonista não teve muita opção além de fazer aquilo, já que era uma situação delicada e de emergência também. O pai da garota, ao ouvir aquilo, disse que era completamente grato ao MC por ele ter salvo a sua filha. Porém, dessa vez as pessoas que ele iria lidar não seriam como os que ele tinha encontrado anteriormente. Sendo assim, eles estavam com medo de que ele não fosse capaz de lidar com isso. E quando ele estava prestes a dizer que seria melhor que Jian não os protegesse, a garota tentou convencer seu pai de que eles eram realmente fortes para o trabalho. O gado rejeitado de antes deu uma ideia para o ancião Fen, dizendo para que ele deixasse o protagonista lutar contra ele, e se ele perdesse, era para ele e todos os soldados dele saírem dali imediatamente, e se por algum motivo Jian rejeitasse a luta, era para ele ficar de joelhos perante todos eles e batesse no seu próprio rosto como punição 50 vezes, e depois de bater em si mesmo, era para ele pegar todos os soldados e sair dali imediatamente. A jovem senhorita, já irritada com a situação, disse que não precisava que aquela escória se metesse em seus assuntos particulares, mas ele disse que esse problema era entre homens, sendo assim ela não deveria se envolver, a não ser que Jian admitisse que ele mesmo não era um homem. O Sr. Fen disse que tinha medo que ele pudesse ferir o protagonista de verdade, já
já que ele tinha cultivado a energia interna. No entanto, o gado disse que por respeito ao Sr. Fen, ele deixaria o protagonista ir embora, mas somente se ele admitisse que não era capaz de fazer o trabalho. Mas como a MC não foge de um belo desafio, ele aceitou a oferta de Shuai em lutar contra ele. Isso deixou a bela senhorita e o pai dela surpresos por Jian ter aceito o desafio, já que Shuai era o número 1 da Associação de Artes Marciais e pessoas comuns não seriam capazes de vencer uma pessoa que cultivou a energia interna. Porém, Jian disse que a condição que Shuai tinha imposto para ele e seus soldados também serviria para seu adversário. Portanto, se Jian ganhasse a luta, a escória pegaria seus cães e iria embora rapidamente. Acreditando que iria ganhar de qualquer forma, Shuai acabou aceitando o desafio do protagonista, mas disse para ele parar de sonhar, já que não tinha como ele perder para alguém como Jian. Como não tinha como o ancião fazer mais nada a respeito disso, ele simplesmente deixou que eles lutassem entre si. Porém, mencionou que era melhor que eles fossem para trás da casa, para poderem dar início nessa luta. Quando eles estavam de frente um para o outro, o protagonista disse que era melhor o gado de antes ir com tudo que ele tinha, e pelo visto ele se preparou para ir com tudo mesmo. Mas pela cara do protagonista, ele estava apenas entediado vendo aquele show todo sem necessidade alguma. Já nos pensamentos de Shuai, ele iria acabar com o protagonista na frente de todos ali e humilhá-lo completamente. Mas para a tristeza da escória, assim que ele foi para cima do protagonista desferindo seu golpe mais poderoso, Jian o parou apenas com uma de suas mãos, deixando todos ali surpresos com as habilidades do general, já que aquele golpe de antes deveria ser capaz de acabar com ele facilmente. O MC então disse que aquela técnica do jovem era realmente muito poderosa. No entanto, o que ela tinha de poderosa, ela tinha de inútil. Além disso, agora era a vez dele retribuir o favor de antes, e se preparou para acabar com a jovem escória da sociedade. Mas infelizmente, com apenas um soco, o garotinho foi lançado para longe, como se fosse a coisa mais leve do mundo. Isso fez com que a bela senhorita de antes pensasse que definitivamente Jian era capaz de conseguir protegê-la, e os outros membros da Associação de Artes Marciais comentavam entre si que Shuai era o melhor entre eles, mas ainda assim foi derrotado tão facilmente. Depois disso, o protagonista perguntou se isso era provas o suficiente de que ele era mais adequado para o trabalho, e um dos membros da Associação de Artes Marciais disse que eles iriam se retirar daquele trabalho, por não serem capazes de cumprir o necessário anteriormente. Como a associação tinha perdido, só restaram a Aliança das Artes Marciais, e eles achavam que eram mais poderosos do que a associação em si. Eles tinham certeza de que assim que seu mestre chegasse, ele ensinaria uma lição ao protagonista, e de acordo com eles, o mestre deles não era tão fraco como Shuai. Logo depois de eles terem dito sobre seu mestre, ele acabou chegando em seguida, porém com um de seus braços machucado, e para variar, era justamente o jovem promissor de antes que perdeu para Jian com apenas um golpe. Mas pelo visto ele não estava ali para brincar, e mencionou que seus alunos disseram a ele que tinha alguém querendo roubar seu trabalho, de proteger a bela senhorita. Um dos jovens da aliança começou a apontar para o cara que estava querendo roubar o trabalho deles, porém quando ele viu quem era o cara que estava querendo ficar com o trabalho em si, eu acho que ele mudou completamente de ideia. Um dos seus alunos disse para que o mestre ensinasse uma boa lição para Jian, e para ele ensinar ao protagonista também o porquê das flores serem vermelhas, porém quem acabou apanhando em seguida foi justamente seu aluno, e ele disse que mostraria o porquê das flores serem vermelhas para ele primeiramente. Depois disso, o jovem mestre pediu desculpas para Jian em nome de seus alunos, além de dizer que eles provavelmente estavam cegos, isso por não enxergarem a grandiosidade deles se comparado a todos os outros ali. Além disso, somente Jian e seus soldados eram capazes para esse trabalho, e nem mesmo tinha como ele e seus alunos se compararem a eles. Como ele não teria chance alguma de lutar contra o protagonista, ele rapidamente decidiu se retirar com seus capangas. Chocados com tudo aquilo, algumas pessoas ainda não acreditavam que nem mesmo a aliança ousou ir contra o MC. Portanto, como Jian agora tinha provado que era mais do que adequado para o trabalho, ele acreditava que ninguém mais ali tinha algo contra isso, sem falar que o pai dela ainda daria uma porcentagem da empresa deles para Jian, quando o serviço estivesse concluído. Mas infelizmente sempre tem que ter uma escória para atrapalhar, e algumas moscas começaram a querer ter palavra, dizendo que mesmo que ele fosse capaz de protegê-los, dar parte da empresa para ele seria demais. Esses e outros comentários também fizeram com que a bela senhorita quase dissesse algo muito feio de ser dito. Como o ancião estava cansado daqueles comentários, disse que aquilo já era o bastante, sem contar que o que levaram eles até onde eles estão atualmente foi justamente a confiança, não julgando as pessoas baseado no que elas faziam. Portanto, se ele prometeu 10% de suas ações, assim que Jian completasse o serviço, ele daria os 10% que tinha prometido, e perguntou em seguida se sua vida e a vida de todos ali não valiam isso. Ainda acrescentou também dizendo que o valor do pagamento era definitivo, e não havia razões para nenhuma outra negociação. O velho então confiou ao Jian e seus soldados a segurança de todos ali, e como o Sr. Fen confiava tanto no protagonista, ele jurou que iria garantir que todos ali ficassem seguros. Um dos soldados então comenta com o comandante Zhao, dizendo que aquela porcentagem não era nada se comparado com o que eles já tinham no território ocidental, e perguntou o porquê de eles estarem passando por aquela humilhação, e o motivo do general ter que aceitar aquela comissão de proteger os velhos. Após ouvir isso, o comandante Zhao então disse que aquela comissão era apenas circunstancial, e o general desejava usar aquilo como desculpa para lidar com seu inimigo, Shu Wen,
Hui, do grupo Glory, e depois de ouvirem a explicação de seu comandante, eles ficaram empolgados novamente para poder lutar contra os caras que estavam atrás da bela senhorita. Zhao então disse aos seus soldados para fazerem silêncio e não causarem mais problemas desnecessários para o general. O protagonista então perguntou o porquê de eles estarem parados e perguntou também se eles tinham ficado enferrujados depois de alguns anos parados sem praticar. E rapidamente eles começaram a se preparar juntamente com o comandante Zhao para protegerem seus clientes. Quando Zhao viu que a esposa do protagonista continuava sem atender as ligações dele, perguntou se estava tudo bem mesmo. Jian respondeu que a teoria dele estava certa e provavelmente ele só iria conseguir realmente acalmar ela mais tarde. Portanto, era para Zhao descobrir o paradeiro de sua esposa e falasse para ele assim que ele descobrisse. Por falar na esposa dele, vemos a Divina Dama que tinha ficado revoltada com o protagonista, triste dessa vez. De acordo com ela, nos últimos dias Jian tinha feito dezenas de ligações para ela, mas ainda assim ela rejeitava todas as ligações e parou de fazer isso ultimamente. Depois disso, ela começou a pensar que não tinha significância alguma no coração dele e não era nada mais do que esposa dele apenas por nome. E ela tava esperando o que mais? O cara ligou para ela tantas e tantas vezes e ela só recusava as ligações e esnobava ele. E agora tá com esse drama todo? Sem comentários. Eu acho que ela queria que ele tivesse alguma bola de cristal para prever o futuro e ver o que ela queria que ele fizesse. Depois desse drama todo da Divina Dama, vemos que algumas pessoas importantes iriam iniciar uma reunião muito em breve, e a Bela Dama iria participar disso também. Originalmente ela tinha ido até Jiannan apenas para encontrar seus colegas de escola e conversar com eles sobre os velhos tempos, mas nunca tinha imaginado que seria forçada a trabalhar como vice-presidente. Vemos então uma provável cena do passado, onde ela acabou encontrando com uma amiga do colégio que dizia ter um favor a pedir para ela. O favor em si era para que a Divina Dama ajudasse a companhia de seu marido, já que tinha ouvido falar que ela gerava muito bem os negócios da família dela, e o marido dela daria o cargo de vice-presidente para a Divina Dama. Os comentários dos funcionários ali não eram dos mais agradáveis, além de estar rolando o boato na empresa de que a Divina Dama roubou a chance da garota ruiva de antes se tornar vice-presidente da empresa. E mesmo que a Bela Dama estivesse ouvindo tudo, eles se recusavam a falar mais baixo, somente para provocar ela ainda mais. Já na sala de reuniões, vemos o chefe do local dizendo que eles precisavam garantir que um de seus produtos fossem listados na primeira página de um site famoso, o que faria com que eles arrecadassem uma boa quantia em dinheiro. Portanto, o que eles precisavam fazer agora era encontrar uma maneira de fazer com que o novo produto deles, o colete de ar, ficasse na primeira página do site. Porém, pela expressão das pessoas ali, isso não seria uma tarefa muito fácil. Alguns funcionários então mencionou que eles já tinham tentado de tudo, mas ainda assim não tinham conseguido entrar em contato com os responsáveis pelo site. E outro funcionário sugeriu que eles colocassem o produto deles em um site de terceira categoria ao invés disso. Mas o chefe disse que contratou eles justamente por estar esperando que eles fossem capazes de fazer com que a marca deles se tornasse uma das melhores marcas do país. Apesar de ser um pouco difícil conseguir isso, ele ainda acreditava que se eles trabalhassem muito, eles certamente poderiam alcançar o sucesso. Em seguida, a Divina Dama propôs que eles não anunciassem o produto deles na primeira página, já que estava com receio de que os clientes não ficassem convencidos de comprar um produto tão luxuoso. Isso fez com que o chefe perguntasse o porquê de ela ser tão ignorante, e explicou que aquele era o mesmo colete de ar que uma outra empresa famosa tinha, portanto não fazia sentido as pessoas não comprarem seu produto. O diferencial, na verdade, era que era muito mais barato do que o da empresa rival deles, então bastava que eles conseguissem colocar o produto na primeira página desse site famoso. Depois de ouvir a determinação do chefe da empresa e ver que ele não iria ceder facilmente, ela perguntou qual seria a margem de lucro que eles dariam para a empresa dona do site, mas ele disse que seria a média padrão de sempre, e pela relação dos funcionários já deu para ver que isso iria dar muito ruim, já que eles não aceitariam colocar o produto deles no site a menos que a comissão fosse bem alta. Ao ver que seus funcionários estavam cochichando sobre o assunto, ele não gostou nada disso e disse para que eles dissessem a todos ali o que eles estavam realmente pensando. A mulher ruiva, que parecia ser bem tóxica, disse que o chefe estava certo e que isso poderia realmente ser algo bom, se executado pela pessoa com habilidades boas o bastante para finalizar o serviço. Depois disso, ele perguntou quem ela pensava que era capaz o suficiente para fazer esse serviço, e ela mencionou que a pessoa ideal com certeza seria a vice-presidente atual da empresa. Como a esposa dele tinha mencionado que a Bela Dama gerenciava uma famosa marca de lingerie, ela parecia ser muito capaz para o serviço. Portanto, era viável que eles deixassem aquele trabalho altamente importante justamente para a Divina Dama lidar. Um comentário à parte, algo me diz que essa mulher não vale nada. Os funcionários acabaram concordando com a Cascavel anteriormente, sobre a Divina Dama ficar encarregada do serviço. Ainda assim, a bela senhorita tentou conversar sobre essa decisão importante, porém o presidente, pelo visto, não queria saber de desculpas e perguntou se ela não era tão competente como todos diziam. Além disso, a Sucuri envenenada perguntou se ela era o tipo de pessoa que ganhava dinheiro somente pelas conexões que ela tinha, ao invés de ter um verdadeiro potencial para isso realmente. Como isso ainda não foi o suficiente, a Medusa mal-amada acabou provocando ainda mais a Divina Dama, com frases que não tinha necessidade alguma de serem ditas. Porém, ela disse para Cascavel que não precisava de ouvir as provocações dela, e que ela iria estar no comando daquele projeto em colaboração com a empresa que eles queriam fazer
fazer parceria. No dia seguinte, naturalmente ela foi até a sede da empresa que eles queriam fazer a parceria em si, e se apresentou como supervisora do produto de uma marca secreta. Quando ela marcou hora para poder falar com eles, disseram para ela que ela poderia falar com o chefe deles naquele mesmo dia, pelo horário da manhã. As atendentes disseram que o chefe delas ainda não tinha chego, e ela apenas disse que iria esperar por ele. Depois disso, uma das atendentes acabou perguntando para outra se a garota realmente pretendia esperar ali, e a loira apenas disse para ela deixar esperando, já que o chefe delas não iria de qualquer maneira. Algumas horas já tinham se passado, e estava na hora do almoço das funcionárias, e por falar em almoço, a Divina Dama tinha feito um pedido anteriormente para que elas pudessem fazer sua refeição, e vemos que as garotas ficaram revoltadas com ela, isso porque a Bela Dama já estava ali há um bom tempo e ainda pediu comida via delivery, para não ter que sair dali até falar com o chefe delas. Ao perceber que as garotas estavam tramando alguma coisa, a Bela Dama disse que tinha feito pedidos extras na hora de pedir a comida, e ofereceu sua parte que estava sobrando para as garotas poderem comer. Era para as garotas verem isso como um presente da jovem senhorita, e elas aceitaram com respeito, como ela tinha dito. Logo depois desse ato generoso da parte dela, ela acabou conquistando as recepcionistas, e elas finalmente decidiram chamar o chefe delas, chamado Guan, até porque não era legal deixar ela esperando, já que ela era uma boa pessoa. Assim que elas ligaram para seu chefe, ele perguntou o que poderia fazer por suas queridas funcionárias, mas pela outra face dele já deu para ver que esse cara vai causar alguns problemas ainda. Quando as garotas falaram sobre a garota que estava esperando, tentando falar com ele pediu para que elas deixassem ela subir, já que foi elas quem tinham pedido. Porém, assim que elas desligaram o telefone, deu para perceber que ele sequer queria falar com alguém da empresa secundária, que é a empresa que a Divina Dama estava representando. Inclusive, ele não acreditou que a garota foi capaz de convencer as recepcionistas a entrarem em contato com ele, mas ainda assim, ele apenas disse para si mesmo que arranjaria uma boa desculpa para recusar a parceria. Assim que a Divina Dama entra na sala do chefe, ele perguntou o que ela gostaria rapidamente, pois não tinha muito tempo sobrando. Logo ela começou a dizer o que gostaria sobre a parceria deles e coisas relacionadas a isso também. Claramente, ao olhar para uma jovem tão linda, ele acabou ficando encantado com a beleza da Divina Dama em sua frente. Pensando que era muito raro encontrar uma garota como ela, as intenções desse cara não eram as melhores. Ele acabou bolando um plano para poder conseguir ficar com a Bela Dama. Ele disse que não queria ouvir sobre aquelas coisas ali, e ela começou a pensar que ele não daria uma chance para ela falar sobre a proposta que ela tinha consigo. Mas ele disse em seguida que ouviu que ela tinha esperado por muito tempo. Sendo assim, eles poderiam simplesmente ir a um restaurante e ela poderia levar o tempo que precisasse para poder explicar o plano de negócios dela, e ela acabou aceitando. Nesse momento, ambos já estavam no restaurante, e ela ofereceu o arquivo do projeto para que ele desse uma olhada melhor. No entanto, ele ignorou tudo que ela disse anteriormente, e perguntou como ela poderia começar a trabalhar assim, sem antes pelo menos tomar alguma bebida. Porém, ela recusou gentilmente a oferta, dizendo que não era boa em consumo de álcool. Ele deu a desculpa que ela poderia aprender a beber se não soubesse, e ele pessoalmente iria ensiná-la a fazer isso. Porém, ela ainda insistiu em recusar, dizendo que estava ali apenas para falar sobre trabalho com ele, e realmente não queria beber nada que tivesse álcool. Cansado de ouvir as desculpas dela, ele a forçou a beber a taça de vinho que tinha consigo, dizendo que era exatamente essa reação dela que fazia ela ser tão entediante. O que me deixou na dúvida, na verdade, é que como foi que uma pessoa simplesmente conseguiu forçar ela a beber uma taça inteira de vinho? Às vezes, manhwas e animes me assustam com a facilidade que é enganar essas garotas fictícias, ou pelo menos boa parte delas. Enquanto o ser inutilizável fazia com que a Divina Dama bebesse toda a taça de vinho, o sigma de respeito apareceu no fundo. Sem pensar duas vezes, ele agarrou a escória da sociedade, pegou um belo prato de macarrão e fez com que o ser desprezível de antes comesse forçadamente aquela refeição. Nos pensamentos da Divina Dama, ela pensava que ele tinha ido encontrar com ela. Afinal de contas, ela pensava que ele sequer se importava mais com ela, mas ainda assim estava na dúvida de como ele sabia que ela estava ali. Em seguida, ele lançou a escória para longe, se desfazendo de um ser que não teria utilidades para ele por enquanto. Depois disso, ele começou a brigar com a Bela Dama, perguntando como ela ousava sair para beber com alguém, se ela sequer tinha uma pessoa para poder acompanhar ela nisso, já que ela era fraca demais para bebidas. Mas ela perguntou como ele sabia que ela estava ali e se ele estava a seguindo. Mas antes que ele pudesse explicar alguma coisa para ela, vamos ter uma visão do passado agora, do que aconteceu até ele ter encontrado com ela realmente. Como ele tinha sido contratado para proteger a jovem senhorita Feng, eles tinham encontrado todos os espiões que estavam na família, passando informações para os caras que queriam deletar eles da história. Em seguida, vemos um funcionário dizendo que o grupo das Forças Armadas estavam ali procurando por Jian Beishen, e vemos que esse parecia ser uma pessoa de muita importância pelo visto. Assim que eles avistaram um ao outro, vemos que eles na verdade eram bons amigos esse tempo todo. O cara das Forças Armadas disse que estava preocupado caso o protagonista não tivesse pessoal suficiente para ajudá-lo com seus objetivos, e por isso levou algumas pessoas caso ele precisasse de mais ajuda. Mas como aquele era um assunto pessoal, ele não queria fazer disso um assunto muito importante, porém não imaginava que o jovem ao seu lado estaria em alerta também. E após isso, eles decidiram sair para beber um pouco, e o amigo do general recomendou um restaurante para que eles fossem comer algo, e quando eles estavam passando, Jian ouviu uma voz familiar e deu uma parada ali para observar melhor quem era, encontrando assim com
sua querida esposa finalmente. A escória humana então perguntou quem eram eles, para eles terem ousado causar problemas para o restaurante, mas o MC disse que ela era a mulher dele e não permitiria que ninguém a forçasse a beber vinho. Mas de acordo com o inseto, nem mesmo ele, sendo o marido dela, dava permissão para ele causar problemas no restaurante que eles estavam, e deu a desculpa de que eles estavam apenas socializando no trabalho. Mas isso acabou fazendo com que Jan ficasse ainda mais revoltado com esse estrume de moscas, e a situação só piorou quando a escória disse que eles não tinham nada a ver com aquele assunto. Em seguida, Jan disse que era uma pessoa civilizada também, por isso não seria violento com ele e faria com que a jovem mosca se divertisse muito, e começou a arrastar ele para uma sala com mais privacidade, enquanto a divina dama perguntava para onde ele estava levando o estrume. Porém, a porta foi fechada bem na face dela, não permitindo assim que ela avançasse para ver o que aconteceria a seguir. Assim que eles entram na sala, Beishen jogou o inseto no chão, como um ser descartável que ele realmente é. Agora, a escória começou a se preocupar com o que estava prestes a acontecer com ele, e perguntou o que o protagonista estava pretendendo fazer também. Porém, o MC ordenou que a garçonete pegasse todos os vinhos tintos e garrafas de outras bebidas que eles tivessem no hotel, e faria com que aquele cavalheiro em sua frente tivesse toda a socialização que ele pudesse aguentar. Após isso, ele pediu emprestado todo o pessoal do velho Lin, que era o amigo do protagonista que ele tinha reencontrado há pouco tempo, mas o velho Lin disse que aquele era trabalho dele, e ordenou que seus soldados segurassem um resto de inseto para ele. Achando que a posição empresarial dele mudaria alguma coisa, ele começou a dizer que era dono de uma empresa famosa, e eles não poderiam fazer isso com ele, mas isso era apenas o que ele pensava. Rapidamente vemos eles colocando um tipo de funil para que o jovem pudesse apreciar a socialização da melhor maneira possível, e logo depois disso, o protagonista começou a ajudar o jovem a socializar, já que era isso que ele estava fazendo com sua querida esposa. Mas a brincadeira acabou indo um pouco longe demais, e até mesmo um amigo do MC entrou na vibe junto, ajudando ainda mais o inseto a sair fora de órbita. Após ensinar uma lição para ele, Jan disse que todas as bebidas usadas seriam pagas por ele, e o amigo do protagonista estava chateado com tudo aquilo por já ter acabado. E como não tinha mais bebidas, me pareceu que ele estava fazendo o estrume comer o wasabi, que é bem ardido por sinal. E depois disso tudo, ele simplesmente pegou sua divina dama, a colocou em seus ombros e decidiu se retirar do local para que eles fossem embora. E Lin disse para que todos se calassem, já que quando casais discutiam, eles resolviam suas diferenças da melhor maneira possível, que por sinal eu não posso falar aqui. Se você tá gostando dessa história, eu recomendo que você deixe seu like para que assim eu possa saber que você realmente apoia o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família e até a próxima.